Nunca é tarde para alcançar o sucesso. Conheça a história do Coronel Sanders, dono do KFC. Harlan nasceu em 9 de setembro de 1890, em Indiana, nos Estados Unidos. Wilbur David, seu pai, trabalhava em uma fazenda e morreu inesperadamente após contrair uma febre. Sua mãe, Margaret Sanders, se viu obrigada a procurar trabalho, algo incomum na época. Por sua vez, o pequeno Harlan precisou aprender a cuidar dos irmãos mais novos. Com apenas 7 anos de idade, Sanders já era um excelente cozinheiro. Quando completou 10 anos de idade, passou a trabalhar como ajudante na fazenda. Sua mãe casou-se novamente em 1902 e ele passou a ter um relacionamento muito ruim em casa por não se dar bem com o padrasto. Na 7ª série, decidiu abandonar a escola e, aos 13 anos, saiu de casa. Para sobreviver, trabalhava pintando carroças de cavalos em Indianópolis. Posteriormente, trabalhou como ajudante de uma fazenda no sul do estado. Com 16 anos, em 1906, foi morar com um tio e se tornou motorista do transporte público. Para poder entrar no exército americano, Sanders falsificou a sua idade. Ficou no exército por 1 ano, tendo inclusive sido preso em Cuba, e foi dispensado em 1907. Mudou-se, então, para a casa de outro tio, no Alabama, e passou a trabalhar como limpador de trilhos de trem. Nesse meio tempo, ele conheceu Josephine King, casou e teve 3 filhos. Seu filho mais velho veio a falecer. Em seguida, Sanders se mudou de companhia ferroviária e foi morar com a família em Jackson, no Tennessee. Nessa época, iniciou os estudos no curso de Direito por correspondência na Universidade de La Salle. Sanders perdeu o emprego por conta de uma briga com um colega de trabalho e o casamento não ia bem. Após um tempo, as coisas pareciam estar melhorando quando ele começou a advogar após concluir o curso de Direito. No entanto, acabou se envolvendo em uma nova briga, dessa vez com um cliente, e teve sua carreira de advogado terminada. O empresário voltou a morar na casa da mãe em Riville e retornou ao trabalho nas companhias ferroviárias. Mudou-se então, em 1916, para Jeffersonville para trabalhar como vendedor de seguro de vida na Prudential Life Insurance Company. Por não seguir ordens de seu superior, acabou sendo, mais uma vez, demitido. Em seguida, se mudou para Louisville e lá começou a trabalhar como vendedor. Sanders abriu, em 1920, uma companhia de transporte aquaviário que operava entre Jeffersonville e Louisville. Tendo levantado algum dinheiro, tornou-se acionista minoritário da própria empresa. O sucesso do empreendimento fez ser convidado para um emprego na Câmara do Comércio de Colômbia, Indiana. Ele deixou a posição 1 ano depois por não ser bom nas atividades e vendeu as ações da sua companhia por cerca de $22.000. O passo seguinte foi a criação de uma empresa que produzia lâmpadas de acetileno. O empreendimento quebrou quando uma concorrente lançou uma lâmpada elétrica. Sanders mudou-se para Winchester, no Kentucky, para trabalhar em uma fábrica de pneus da Michelin. A fábrica foi fechada em 1924 e ele foi demitido. Após a demissão da Michelin, Sanders abriu um posto de gasolina que acabou indo à falência em 1930 devido à Grande Depressão que teve início em 1929. Foi então que a Shell ofereceu um posto de gasolina de graça em North Cobb, Kentucky, recebendo apenas parte das vendas de combustível. Foi nesse posto que Sanders começou a vender pratos de frango e administrar um hotel no posto. No ano de 1935, foi comissionado como coronel do estado do Kentucky. Em 1939, o seu restaurante recebeu uma das melhores recomendações dos Estados Unidos. Em julho de 1939, Sanders comprou um hotel na Carolina do Norte. No entanto, em novembro, o restaurante e o hotel de North Cobb pegaram fogo. O empreendimento foi reconstruído como um restaurante para 140 pessoas. A famosa receita secreta do KFC foi concluída em 1940 e as coisas pareciam ir bem. No entanto, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e isso levou ao racionamento de alimentos.
O hotel da Carolina do Norte foi fechado. Sanders passou a trabalhar como supervisor em Seattle e depois se tornou assistente de gerente em uma cafeteria no Tennessee. Nesse período, conheceu Claudia Ledington Price, com quem se casou 2 anos após se divorciar da primeira esposa. O nascimento do KFC. Em 1952, Sanders tinha 62 anos de idade quando franqueou a sua receita pela primeira vez para um homem de South Salt Lake, no estado do Utah, chamado Pat Arman. O frango frito fez o restaurante de Arman se diferenciar e crescer 75%. O nome KFC foi criado em Utah e acabou pegando entre os franqueados do produto, que pagavam $0,04 por frango vendido. Sanders precisou vender o restaurante do Kentucky quando tinha 65 anos de idade devido à queda de movimento decorrente de obras de construção de outra rodovia. Com pouco dinheiro, passou a cruzar o país dormindo no carro. Ele preparava seu frango nos restaurantes. Caso gostassem da receita, ele negociava os direitos da franquia. Não demorou para que ele passasse a ser procurado por interessados. Sanders patenteou as suas invenções e abriu lojas no México, Canadá, Inglaterra e Jamaica na década de 1960. Contudo, tornou-se difícil para um senhor de idade tomar conta de mais de 600 localidades vendendo seu frango. Então, com 73 anos, em 1964, ele vendeu a empresa por cerca de $2 milhões, mas manteve as lojas do Canadá. O empreendedor se mudou para o Canadá e continuou a ser pago pelas franquias. Anualmente, viajava mais de 300 mil quilômetros para averiguar a qualidade do produto, algo que lhe gerou frustração. Em 1973, Sanders entrou com um processo contra a operação que comprou a sua empresa e foi processado de volta. Sanders e a esposa reabriram o restaurante da Carolina do Norte sob o nome de Claudia Sanders, a esposa do coronel. Eles vendiam o frango do KFC e queriam expandir o empreendimento, mas foram judicialmente impedidos. Após inúmeros entraves, chegaram a um acordo que os permitia vender a receita de Sanders, mas não muito mais do que isso. Ele trabalhou até um mês antes de falecer devido a uma leucemia. O KFC em números. Embora seja bastante peculiar, a história do Coronel Sanders não se difere totalmente com a de inúmeros empreendedores atuais. Na busca por um negócio de sucesso, o fundador do KFC ouviu não diversas vezes, mas nunca deixou de confiar no potencial do seu produto e jamais parou de aprimorar a qualidade de sua produção. Com isso, fundou uma das maiores redes de fast food do mundo. Conheça alguns números atuais do empreendimento. Mais de 5.000 lojas KFC espalhadas pelo mundo. São servidas 14 milhões de refeições por dia. Mais de 500 mil pessoas empregadas. Todas as vezes que você pensar em desistir do seu sonho, lembre-se da trajetória do Coronel Sanders e de como ele persistiu e alcançou o sucesso. Busque sempre desenvolver suas habilidades e competências, aprimore a qualidade do seu produto ou serviço, estude o mercado, procure por capacitação e siga em frente.